Olá, turma. Professor Vinícius aqui. Hoje trazendo conteúdo sobre a equação do segundo grau com uma incógnita, certo? Antes de tudo, pessoal, você pode estar vendo esse conteúdo a partir da página 88, certo? Do nosso livro A Conquista da Matemática. E antes de começar, nós temos que lembrar o que é uma incógnita e uma variável. Uma incógnita, pessoal, desculpa. Você pode lembrar que ela será um número específico que você está buscando. Já a variável é um valor que pode mudar, aquela letra que ela pode mudar de valores, certo? Um exemplo disso é em uma equação. Por exemplo, x mais 1 é igual a 10. Então, existe um valor que somando com 1 vai dar 10. O x, nesse caso, é incógnita. Já quando a gente tem uma função, por exemplo, a função x, onde eu tenho, por exemplo, 2x mais 1, a gente pode ter valores que vão variar aqui, certo? Então, a gente não vai encontrar um valor específico, ok? Isso às vezes acaba nos confundindo. Então, vamos lá. Equação de segundo grau. A equação de segundo grau, a gente conhece ela basicamente nessa forma. Mas existem outras formas que a gente vai falar mais na frente. Mas lembre-se, toda vez que você tiver uma incógnita com expoente 2, né, nesse caso, ela vai ser uma equação de segundo grau. Desde que o a, o valor do coeficiente, né, seja diferente de zero. Ah, professor, mas o que é esse coeficiente? Coeficiente, pessoal, são esses números que estão multiplicando as nossas letras. Ah, professor, mas eu vejo que algumas equações não tem um número multiplicando x ao quadrado. Por exemplo, só um exemplo aqui, certo, pessoal? A gente tem x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, a gente chama a, b e c aqui só uma a, b e c só uma representação, certo? Eles são chamados nossos coeficientes. E nesse exemplo, por a gente achar que não tem o coeficiente, o a, o valor de a, a gente acaba achando que a é zero. Mas note, todo número multiplicado por zero vai ser zero. E é como se ele não existisse, certo? Então, note que a, b e c a gente vai separar sempre ao resolver uma equação de segundo grau. Apesar de não estar aqui, apesar de não ver com os olhos, como o professor lá da UVA, da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, fala, o professor Bonet, a gente não olha com os olhos, a gente não vê com os olhos, vê com o Kengo, né? Vê com a cabeça. O número que está multiplicando aqui, o coeficiente, é o 1. Então, o valor de A é 1, o valor de B é o 2, já que está positivo, ó. Nota, a gente não coloca o sinal. Já o valor de 3, de C, é menos 3. Então, ó, você pode analisar o seguinte, ó. O valor de A vai ser sempre aquele camaradazinho, coeficiente, que vai estar ao lado do x ao quadrado. O valor de B, só apenas do x. E o valor de C vai ser o nosso termo independente, tá certo? Então, pessoal, a gente vai ver aqui, ó, equações completas e equações incompletas. A equação completa, né, ela tem um valor de B e C diferente de zero, como a gente viu aqui. Ah, professor, mas por que eles têm que ser diferentes de zero? Nota, lembra daquilo que eu falei? Todo número multiplicado por zero dá zero. Então, quando a gente tem ele completo, a gente tem aquela forma, essa primeira forma que eu mostrei, certo? Porque eles existem valores diferentes para B e para C. Já quando ela é incompleta, ela tem duas maneiras, duas formas. Onde a gente tem ax ao quadrado mais bx sendo igual a zero. E outra forma é tendo ax ao quadrado mais, ou sendo menos também, c igual a zero. São essas duas formas, tá certo, pessoal? E aí, a gente tem várias formas de solucionar, tá certo? Então, note que quando a gente tem essa primeira forma, a gente pode colocar o x em evidência.
como é que se coloca em evidência? Lembre, você vai ter que ter termos em comum em uma soma, uma subtração. E depois dividir por esse termo em comum. Ax ao quadrado dividido por x vai ficar com ax. Mais bx dividido para x, b. Isso igual a zero. Então, o que é que a gente vai ter de uma forma genérica aqui? Uma multiplicação, que dá igual a zero. Ou seja, para que uma multiplicação dê zero, um desses dois termos, sendo esse que a gente chama de primeiro termo, ou esse termo, seja zero, certo? Ou essa soma, nesse caso, vai ter que ser zero, ou o nosso x aqui vai ser zero. Então, uma das possíveis soluções, quando você vê assim, que não tem um termo independente, já saiba que o x é zero. Nessa outra característica aqui, a gente vai ter o quê? Ó? A x ao quadrado. A gente vai passar esse c para o outro lado, entre aspas. Nota que a gente vai tirar de ambos os lados. E a gente vai ter menos c. Só que nota, esse menos c, ele tem que ser maior do que zero para a gente encontrar solução nesse próximo passo. Por quê? Lembre-se que não existe raiz quadrada de número negativo. Ou seja, o valor aqui de dentro ele tem que ser maior, né? No caso c menos c tem que ser maior do que zero. Então a gente vai tirar a raiz quadrada dos dois lados, que acaba tendo o quê, né? Isso, né, característica, pessoal, geralmente que o a é sempre igual a 1, certo? Mas lembre, a gente extrai a raiz dos dois lados e a gente vai ter, ó, menos c, raiz de menos c, certo? Ou seja, o valor de c com o sinal inverso aqui a gente acaba tirando a raiz. Só que aqui, pessoal, a gente vai ter, ó, ax ao quadrado, né? Contanto que o a raiz de a, né, no caso aqui, e aqui, desculpa, pessoal, vai ficar só x, sendo mais ou menos raiz de menos c. A gente vai ver isso mais para frente, certo? Vai ter uma explicação. Eu quero que só que você veja essas características, certo? De incompleta. Veja que é uma forma bem simples aqui, e aqui também é só extrair a raiz desse termo independente quando ele passa, entre aspas, por outro lado, certo? Então, pessoal, nós vamos ter também a forma reduzida da nossa equação. O que seria essa forma reduzida? A forma reduzida, pessoal, nada mais é do que ela sendo igualada a zero. E aqui eu vou usar um exemplo, certo? Um exemplo que temos x ao quadrado menos 1/3 igual a 1/6 de x ao quadrado, ok? Trazer mais para cá, ficar mais perto. Então, note como é que a gente tem que fazer isso. A gente tem que igualar a zero. Ou seja, em outras palavras, né, de uma forma mais grosseira, passar todo mundo para um lado só, ok? Então, a gente vai ter, ó, x ao quadrado. E aí, já vou passar esse termo por conta da forma da parte algébrica, que é a parte da letra, como ela é igual. Tá certo? E aí, eu vou colocar menos 1/6 de x ao quadrado menos 1/3. E aí não fica mais ninguém, isso vai ser igual a zero. Então, essa é a forma reduzida. Só que aqui ainda dá para reduzir mais ainda. Note que os denominadores aqui, eu tenho 6, eu tenho 3 e aqui eu tenho 1, né? Então, a gente pode multiplicar todo mundo por 6. A gente vai ter 6 ao quadrado, 6x ao quadrado menos. Quando multiplica por 6, isso aqui vai dar 6 sobre 6, que vai dar 1. Ou seja, 1 vezes x ao quadrado, x ao quadrado. Menos 6 vezes 1/3, ó, 6 vezes 1. 6 dividido para 3, 2. Isso igual a zero. Isso aqui eu posso subtrair, fica 5x ao quadrado menos 2 igual a zero. Por isso que a gente tem que ter aquele cuidado de extrair a raiz, mesmo passando por outro lado, que a gente vai extrair a raiz de ambos os lados, sempre mantendo a igualdade, um equilíbrio. Mas a gente já tem a forma reduzida dessa maneira, ok? Então, a gente vai fazer o exercício relacionado a este conteúdo. Depois, nós veremos como solucionar as equações incompletas, sendo elas com b igual a zero e com c igual a zero, né? Posteriormente. E aí, a gente vai solucionar ela completa, ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e mande mensagem para mim
no WhatsApp aí, no grupo, né, da matemática. Valeu!